Olá, boa noite. Aqui estou eu de volta para mais um episódio do programa Aqui há Morcego. Eu sou a Maria Antonieta Campos e hoje trago à conversa mais um pouco do conto O Covil, do Franz Kafka. Convido-te a acompanhar-me nos próximos minutos, voando juntos, em vórtice, por entre páginas e palavras, e deixaste envolver neste universo kafkiano. E agora, extenuado de fadiga, a cabeça pendente, as pernas vacilantes, metade dormente, antes tateando que caminhando, aproximo-me do orifício, soergo lentamente o musgo, deixo lentamente e, por distração, deixo a entrada inutilmente aberta durante um período bastante longo. Depois, lembro-me do que me esqueci de fazer e volto à superfície para reparar a minha negligência. Mas eis que me vejo outra vez cá fora. Porque subi. Bastava-me ter puxado a cobertura de musgo. Bom, então deixo outra vez e puxo, finalmente, a cobertura de musgo. Só neste estado, unicamente neste estado, posso realizar a manobra. Aqui estou eu, pois, estendido no musgo, deitado no alto da pilha de caça que acabo de recolher, no meio de sangue e das carnes cujos humores escorrem, e agora poderei começar a dormir o sono tão desejado. Nada me perturba. Ninguém me seguiu. Parece-me haver sossego por cima do musgo. Pelo menos até agora. E mesmo se não houvesse sossego, parece-me que já não seria capaz de me sujeitar a novas observações. Mudei de situação ao regressar do mundo superior e ao voltar para o meu covil. E dou imediatamente pelo resultado. É outro mundo. É outro mundo e tudo o que lá em cima se dá o nome de fadiga, aqui tem outro nome. Voltei de uma viagem, fatigado, estonteado pelas minhas aventuras, mas se vejo a velha casa, sei que vai ser preciso armazenar todos os alimentos, visitar todos os recantos, pelo menos superficialmente. E o meu primeiro dever é precipitar-me a toda a pressa na Praça Forte. Tudo isto transmuda o meu cansaço em agitação e em afadigamento. É como se no momento em que entrei no covil tivesse feito um longo e profundo sono. O primeiro trabalho é muito penoso e submete-me a uma dura prova. Tenho de transportar a caça morta através do labirinto, cujos corredores são estreitos e de paredes finas. Esforço-me quando posso, e o certo é que a coisa lá vai, mas muito lentamente, para meu gosto. Para me dar pressa, arranco alguns pedaços de carne do monte e furo pelo meio dela. Salto-lhe por cima, e como então apenas tenho diante de mim parte dessas carnes, torna-se mais fácil seguir adiante. Mas nestes estreitos corredores, de tal maneira tropeço na acumulação de vitualhas que corro o perigo de sufocar no meio das minhas próprias provisões. E às vezes a única solução é pôr-me a comer e a beber. Quando consigo levar a bom termo o transporte, em pouco tempo chego ao fim. Passado o labirinto e ao atingir um túnel retilíneo, respiro fundo. Empurro a caça morta ao longo de um corredor de ligação que vai desembocar numa via principal, preparada especialmente para esse efeito. Esta via desce em declive rápido até à Praça Forte. Bom, acabaram-se meus trabalhos e agora tudo vai rolar e escoar-se quase por si mesmo. Eis-me por fim na Praça Forte. Finalmente vou poder descansar. Nada está mudado. Nenhuma contrariedade parece ter surgido. Os pequenos estragos, visíveis ao primeiro golpe de vista, não tarda que estejam reparados. Haverá primeiro apenas a longa caminhada a fazer através dos extensos corredores, mas isso não representa fadiga, é uma tagarelice amistosa.
Ainda não sou assim tão velho, mas a minha memória já esquece facilmente certas recordações. E a mim próprio pergunto se era eu quem dava a língua ou se apenas ouvi falar dessas conversas amistosas. Enceto agora o segundo corredor, com uma lentidão premeditada. Agora já vi a Praça Forte. Não me falta tempo. No interior do covil, o tempo nunca me falta, pois tudo quanto faço cá dentro é bom e importante, e de qualquer maneira me sacia o espírito. Enceto o segundo corredor e interrompo a revisão a meio. Passo ao terceiro corredor e deixo-me levar por ele até à Praça Forte. E agora preciso de retomar novamente o segundo corredor, desde o princípio. Jogo assim com o trabalho, complico-o, e rio à socapa, e regozijo-me, e posso dizer que me embriago completamente com este trabalho, mas não largo. Por vossa causa, corredores e praças, por ti em primeiro lugar, Praça Forte, arrisquei a vida para chegar até aqui. Depois de por tanto tempo ter cometido a loucura de temer pela minha sorte e de retardar o meu regresso para junto de vós. Que me importa o perigo agora que estou de novo convosco? Vocês são meus e eu sou vosso. Estamos unidos. Que nos pode acontecer? A turba multa pode à vontade e esta hora formar magote lá em cima. Prepara o focinho que há de arrancar o musgo, e com o seu mutismo e o seu vazio, o covil sauda-me por sua vez e dá força às minhas palavras. Mas eis que, entretanto, se apodera de mim certa indolência e, num local que me conta entre os meus preferidos, rebolo-me e rebolo-me, embora ainda esteja longe de ter examinado tudo. Mas não quero continuar a minha inspeção até ao fim. Não quero dormir aqui. Apenas acedo aqui à tentação de tomar uma atitude como que para dormir. Apenas tento ver se essa postura me serve neste local, tal como me serviria outra. E serve-me, efetivamente, mas não consigo libertar-me dela. Aqui mesmo me quedo, mergulhado num sono profundo. Realmente devo ter dormido por muito tempo. Não abri os olhos senão mesmo à beirinha do sono, no momento em que ele próprio se libertava das suas cadeias. Mas o meu sono já de si devia ser muito leve, pois a verdade é que um sussurro imperceptível me desperta. Compreendo imediatamente. São os bichinhos que eu vigiei mal, os quais, poupados por mim durante a minha ausência, cavaram uma nova conduta, a qual conduta esbarrou com uma antiga galeria. O ar entra por ali adentro, e é isso que produz este sussurro. Que população infatigável, que enfadonha teimosia! Vou escutar atentamente contra as paredes do meu corredor. Depois serei obrigado a fazer alguns furos de ensaio para determinar exatamente o ponto onde se deu o estrago e assim acabar com esse ruído. Aliás, a nova conduta, se porventura corresponder ao plano do covil, só me trará vantagens. Será uma nova conduta de ar. Mas doravante terei os olhos mais abertos para estes bichinhos, nada de piedade por eles. Como tenho uma grande experiência neste género de investigações, isto não vai durar muito tempo. E o melhor que tenho a fazer é principiar já. E certo que há outros trabalhos em vista, mas este é o mais urgente. Preciso de silêncio nos meus corredores. Este ruído, de resto, é bastante inocente. Nada, absolutamente nada ouvi quando cheguei, embora o ruído já devesse existir nessa altura. Foi preciso reacostumar-me à tranquilidade da minha habitação para o poder ouvir. A verdade é que só o ouvido do proprietário está em condições de o ouvir. Mas não é contínuo, como geralmente acontece com os ruídos deste género. Há grandes períodos de silêncio, devidos com certeza a compressões de correntes de ar. Principio as minhas investigações, mas não consigo encontrar o ponto onde será necessário atuar. Faço algumas buscas, mas puramente ao acaso. É evidente que estas buscas também não dão qualquer resultado.
E o grande trabalho de perfuração, seguido do outro, maior ainda, para tapar o buraco e nivelar a terra, resultam baldados. Não consigo chegar mais perto do ponto onde se produz o ruído, que continua a ressoar da mesma forma aguda, a intervalos regulares, ora como um rangido, ora como um assobio. Afinal, bem poderia, por agora, não lhe ligar importância. É certo que se torna bastante incómodo, mas não posso ter dúvidas quanto à sua origem. A causa que aventei é a única verídica. O ruído não vai aumentar, pois de volume. Pelo contrário, pode acontecer, mas até agora ainda não o ouvira por tanto tempo. Pode acontecer também que ruídos deste género desapareçam por si com o tempo, graças aos minúsculos obreiros andando sempre mais para avante no seu trabalho de perfuração. E se porventura isso não se der, às vezes um acaso basta para nos conduzir facilmente ao ponto onde houver um desmoronamento, quando uma pesquisa sistemática pode não dar qualquer resultado. Assim me vou consolando. Mais preferia continuar a percorrer os corredores e a visitar as praças, pois ainda não visitei senão uma pequena parte delas. E entretanto bem gostaria de fazer um pouco de exercício na Praça Forte, mas não me sai da cabeça a outra ideia. É preciso procurar um pouco mais além. Tempo. Muito tempo. Tempo que poderia ser mais proveitosamente empregado. Aí está o que me custa essa bicharada. Em ocasiões destas, o problema técnico é o que em primeiro lugar me cativa. Por exemplo, graças ao ruído que se ouve, ruído que o meu ouvido tem a faculdade de distinguir e de registar em todas as suas mais pequeninas notas, ponho-me a avaliar-lhe a causa. Depois dou-me pressa em verificar se a realidade corresponde à minha hipótese. Não sem razão, pois a verdade é que, enquanto não chegar a qualquer resultado, não posso sentir-me em segurança, mesmo que se tratasse apenas de saber onde rolaria um grão de areia desprendido de uma parede. E um ruído como este, nesse aspecto, não é de facto coisa insignificante. Mas quer seja ou não importante, por mais que procure, nada encontro. E logo isto havia de acontecer. No meu lugar favorito, digo de mim para comigo. Afasto-me para a direita, quase a meio do caminho, que leva à praça imediata, mas só me afasto por divertimento. Como se quisesse provar que não foi só a minha praça favorita que me reservou esta má surpresa e que há, por outros lados, coisas fora do seu lugar. E apuro o ouvido. Sorrindo, mas para logo deixar de sorrir, pois a verdade é que também aqui se ouve o mesmo ranger. Não é nada, vou dizendo, ninguém a não ser eu seria capaz de ouvir isto, mas o certo é que o ouço agora cada vez mais nítido. O exercício apurou-me o ouvido. Em verdade, o mesmo ruído se ouve exatamente por toda a parte. Posso ter a certeza, ao proceder a comparações. O ruído também não aumenta. Disso me dou conta, sem pousar o ouvido diretamente na parede, ali mesmo no meio do corredor. Então é-me preciso uma intensa atenção e como que um esforço de concentração interior para conseguir adivinhar, mais do que ouvir, o sopro de um som. Mas realmente é este ruído, idêntico por toda a parte, que mais me perturba. Pois a verdade é que isto não pode estar de acordo com a minha primeira hipótese. Se o motivo que eu suspeitara fosse certo, o ruído devia provir de um local determinado, com a intensidade mais apreciável. Seria necessário encontrar esse ponto e a partir dele o ruído principiaria a amortecer. Mas se a minha explicação não estava certa, que explicação arranjar? Havia ainda a possibilidade de o ruído provir de dois pontos separados e eu tê-los ouvido, a ambos esses ruídos, apenas de longe. Ao aproximar-me de um desses pontos, os ruídos que aí se produziam aumentavam, enquanto
os do outro declinavam, e assim o resultado geral para o ouvido mantinha-se aproximadamente o mesmo. Ouvindo atentamente, julgava já quase reconhecer diferenças de sonoridade, pouco nítidas, é certo, mas confirmando a minha hipótese. Era evidente que ia ser necessário alargar o campo das minhas pesquisas até muito além do que até então fizera. Eis porque deixo o corredor até à Praça Forte, onde volto a escutar. Estranho, o mesmo ruído aqui também. Sim, é o ruído provocado pela brocagem de não sei que bichos insignificantes que resolveram aproveitar os infames a minha ausência. Naturalmente não os anima qualquer má intenção a meu respeito, apenas entretidos com o seu trabalho, e enquanto não encontram qualquer obstáculo no seu caminho, conservam a direção que tomaram de princípio. Tudo isto eu sei perfeitamente. No entanto, há nisto qualquer coisa de incompreensível. Tudo isto me excita e me perturba as ideias, quando é certo que não é demais ter todo o meu espírito concentrado no meu trabalho. Quando vejo que ousaram avançar até à Praça Forte, não procuro precisar. Seria a profundeza considerável da Praça Forte, seria a sua grande extensão e a sua poderosa circulação de ar que outrora assustavam os escavadores, ou muito simplesmente porque era a Praça Forte, e o estúpido espírito desses bichinhos o sabia, sabe-se lá por que serviço de informações. Fosse como fosse, nunca até então observara perfurações nas paredes da Praça Forte. É certo que não poucos animais eram atraídos em bicha pelas suas poderosas emanações, pois ali guardava a minha principal caça morta, mas limitavam-se a abrir uma passagem pela abóbada dos corredores e lá seguiam ao longo deles, ansiosos, por certo, e fortemente atraídos. Mas ei-los que perfuravam agora as próprias paredes da Praça Forte. Se eu tivesse posto em prática os planos dos meus verdes anos, pelo menos os mais importantes deles. Se para executar tivesse disposto de força precisa, o desejo disso nunca me faltara. Bom, agora vou ficar por aqui. É isso. Vou ficar aqui por esta última. Depois corto isto aqui. Ok. Vai ficar assim. E vou. Onde está? E vou terminar. Por hoje ficaremos por aqui. Espero que tenham gostado. Kafka, onde quer que estejas, enviamos-te o nosso profundo agradecimento deste ponto do universo em que nos encontramos até esse ponto em que te encontrarás, o Covil. Desejo-vos uma noite descansada. Voltarei em breve para mais leituras, estabelecendo contacto neste universo infinito. Voarei até vós, à velocidade do som, daqui para aí, para mais um episódio do programa Aqui há Morcego. E Vitória, Vitória, acabou-se a nossa história. Até já.